Galera, tô fazendo 30 anos hoje, 3 décadas completadas com sucesso. E, cara, fazer 30 anos é uma idade meio esquisita. Você tem amigos que estão vivendo, tipo, o auge, casadas, trabalhando num lugar super foda, ganhando uma grana boa, morando de frente pra praia. A galera tá assim, voando. Mas também se olha para outros amigos, eles estão começando na faculdade de novo, estão começando um emprego novo, uma carreira nova. Então, assim, os 30 anos eles são muito complicados, principalmente nessa nossa geração que a gente quer sempre ficar se comparando, né? As redes sociais são fodas com isso. E aí a gente se compara sempre com quem tá lá em cima, né? E fica se sentindo um merda depois. E uma coisa que é foda também, que a gente fica se comparando, é que parece que a gente nunca tá satisfeito com o que a gente faz, né? Tipo, eu já cobri 2 Copas do Mundo por redes sociais, não ao vivo, né, infelizmente, mas cobri a Copa de 2022 pelo Sport TV e a última Copa desse ano pela N Sports. Fui num jogo na NFL em São Paulo como credenciado, fiz, porra, uns conteúdos muito foda, fiz um documentário e tal. Eu apresentei um jogo de RPG na CCXP, numa live da NBA Brasil. Então, assim, mesmo tendo feito bastante coisa que eu me orgulho, coisa que eu falo, caraca, isso aqui foi foda, ainda assim, eu não consigo me comparar com a galera que tá no topo e falar, porra, eu tô perto de você. Essa aí é a tal da síndrome do impostor, né? Infelizmente, tá tendo de sobra por aqui. E o que eu acho doido também é que, assim, eu não consigo ver muita diferença de quem eu sou, né, assim, dos meus gostos, meu humor e tudo mais. Eu não consigo ver muita diferença de quem eu sou hoje, com 30 anos, e quem eu era 10 anos atrás. Foi óbvio que se eu for parar pra pegar as mensagens que eu trocava 10 anos atrás, as conversas que eu tinha 10 anos atrás, vou ficar cheio de vergonha. Mas pensando assim, como essência, como quem eu sou de verdade, sabe? Eu não sinto que teve tanta mudança de personalidade, de gostos, assim. Eu ainda sou uma pessoa que gosta de futebol, videogame, música. Óbvio que meu gosto musical mudou bastante nesses últimos 10 anos, mas eu continuo ouvindo muito rock, muito pop. Eu mais agreguei, né, talvez o rap, um R&B, e hoje eles estão mais presentes nas minhas playlists. No lado de comida também, eu não sinto que tenha mudado muita coisa, embora eu tenha evoluído bastante no quesito de começar a comer comidas novas. Eu tenho um paladar muito infantil, mas assim, eu acho que era bem pior há 10 anos atrás. De salada, eu acho que eu só comia o que vinha num Subway. Alface, tomate, cebola, pimentão e picles. Acho que era só isso que eu comia. Mas minha comida favorita continua sendo estrogonofe, continuo gostando pra caramba de japa, pizza, enfim. Não mudou muita coisa não. Mas acho que de fato o que mais mudou nesses últimos 10 anos foi a forma que eu enxergo o mundo. Eu acho que a pessoa que eu sou não mudou tanto, em essência, né? Mas a forma que eu enxergo as coisas, acho que mudou pra cacete. Foi a maior mudança, provavelmente. E é muito doido quando eu converso com pessoas hoje de 20, 19, 18 anos. Não tenho muito costume de conversar com essa galera, não. É mais quando eu tenho alguma troca com o pessoal da Atlética. Pra quem não sabe, inclusive, estou com a camisa da Atlética, né? Camisa da AXAR, a Atlética de Comunicação Social e Artes da Rural, que eu fui um dos fundadores e fui o primeiro presidente da Atlética. E aí, vez ou outra, eu troco uma ideia com o pessoal, dou umas dicas, tiro dúvida, dou sugestão, referência, enfim. Eu ainda sou bem ativo porque, como um dos fundadores, eu amo muito essa Atlética, né? E gosto de ajudar o pessoal também a evoluir, a crescer, enfim. Gosto muito de ver ruralinos no topo. E o que eu mais sinto de diferença para esse pessoal, acho que é mais na questão de você ter muito medo de fazer algo errado e de ser visto como alguém burro, talvez. Porque eu era muito assim. Eu odiava errar. Acho que todo mundo odeia errar, né? Mas assim, eu tinha muita vergonha. Eu odiava achar que o outro pensava que eu não sabia fazer alguma coisa. Será que essa frase ficou confusa? Mas, tipo assim, eu não sabia fazer tal coisa. Eu ia mostrar pro meu chefe, pro meu superior, ou pra pessoa que estivesse me liderando no momento, que eu não sabia fazer aquela coisa, eu sentia uma vergonha muito grande de abaixar a cabeça e falar, eu não sei fazer isso. Não com todas as palavras, né? Mas demonstrando que você não sabe fazer. E aí essa pessoa tem que te ensinar a fazer. Cara, eu me sentia envergonhado demais. Só que aí com o tempo eu percebi que meio que as pessoas estão cagando se você sabe ou não, sabe? As pessoas querem que você faça o certo. Obviamente, se você errar o bagulho 10 vezes, talvez nem chegue a errar 10 vezes, né? Na quinta, na sexta, tu já é mandado embora. Mas assim, tu errou uma vez ou tu não sabia um bagulho, mano, meio que foda-se pra quase todo mundo, tá ligado? Se a pessoa for um bom chefe, um bom líder, ela vai te ensinar. Não vai nem perguntar, tipo, ah, por que que você errou? Por que que você não sabe? Tipo, não, não importa. Eu só quero que você faça isso. Quero que você saiba que é assim que faz. E beleza. Mano, isso me pouparia tanto estresse se eu soubesse mais cedo. Porque ali entre os meus 20 e 25 anos era um open bar de justificativa. E eu não sabia que eu não precisava me justificar. E às vezes as justificativas são até pior, porque você erra por burrice. Às vezes a gente é burro mesmo. E você não quer mostrar que você é burro, então você inventa um caô, uma história, uma mentira. E aí
a pessoa não tá interessada em saber a tua história e tu tá lá, inventando caô, inventando caô. Aí o estresse é em dobro, né? Porque tu tá sendo vulnerável de contar que tu não sabia fazer o bagulho, aí você precisa inventar uma história. E aí ainda tem a ansiedade 2, que é da pessoa descobrir que a história é uma mentira. Então você conta a história, o caôzinho, contando com a colaboração da pessoa pra ela não te interrogar. Ela só fala, ah, não, tá, entendi, beleza. Justificado, não faz de novo. Então, assim, acho que a mudança maior talvez venha nisso, na forma como você amadurece e enxerga o mundo de uma forma diferente. Porque você já teve 30 anos de vida e já viveu bastante coisa, em teoria, né? E você já aprendeu que algumas coisas não cabem mais, algumas coisas não são necessárias. E isso você só aprende vivendo mesmo. É difícil você aprender com alguém te ensinando, é mais na prática mesmo. Você precisa errar ou ver alguém errando e aí falar, beleza, não quero fazer de novo esse erro, ou não quero errar que nem aquele otário. E assim, outra coisa que eu percebi também depois de chegar aos 30 é que quando eu era mais novo, eu olhava pra galera de 20 e pouco, chegando ali nos 30, eu achava que era todo mundo muito adulto, muito resolvido, todo mundo sabia tudo de tudo. Quando você é criança, você vê um adulto, mano, não precisa nem ter 30 anos, tu vê um moleque de 18 anos, recém saído do ensino médio, e você lá com 8 anos, você olha pra ele e fala, cara, você deve ser muito inteligente, você deve ter a resposta pra tudo, você deve saber qual o procedimento pra tudo. Se eu precisar ir pro hospital, você vai me levar e vai saber exatamente o que eu tenho. E o que precisa ser feito pra que eu saia dessa situação. E eu tô assim, olhando, né? Você é uma criança olhando pro adulto. Você deve saber tudo sobre história, deve saber os erros que a gente não deve repetir no futuro. Você deve ser muito inteligente. Mas a verdade é que quando você chega nessa idade, dos 20 e 30, você percebe que tá todo mundo performando, é todo mundo burro, todo mundo não sabe como agir, é todo mundo ansioso. Enfim, são um monte de crianças grandes que fingem performar a adulteza, a adultidão. Como que é a palavra pra modo adulto? Enfim, não sei. E perceber isso foi meio que um choque, porque por muito tempo eu achei que eu que fosse o errado. Porque eu tenho essa visão minha própria, né? Tipo, eu não consigo me ver, tipo, uma pessoa adulta. Pra mim, eu ainda sou o mesmo moleque de 15 anos. Eu tenho essa visão de mim, assim, de que eu tenho 15 anos. E aí, quando eu olho gente da minha idade, ou gente até mais velha que eu, e que tem uns comportamentos ainda mais infantis, eu começo a pensar e falar, cara, talvez eu não seja tão infantil assim. E talvez a palavra nem seja infantil também. Por que que eu me considero uma pessoa adolescente? Eu me considero uma pessoa infantil? Porque eu sou uma pessoa boba, eu gosto de rir de bobeira, eu gosto de coisa meio nonsense. Eu gosto de, tipo, chegar numa conversa aleatória com alguém e mandar um áudio de 2 segundos com uma coisa aleatória. E não precisa justificar, não precisa explicar, a pessoa só vai rir e te chamar de maluco, você é idiota. Eu gosto muito de ser assim. Só que eu acho que crescer também é aprender que isso não é sinônimo de infantilidade, né? Acho que é só personalidade mesmo. Acho que você brincar, você ser idiota, você ser, né, bobo, isso não tem a ver com a idade, né? Acho que a infantilidade acho que vem muito mais de você não saber como lidar com as coisas. Acho que ser adulto é isso, é você saber lidar com as coisas. E o que mais tem é gente com 30, 40, 50 anos que não é bobo, né? Que são pessoas sérias, pessoas que dormem cedo, acordam cedo, leem 20 livros por ano, só come coisa saudável, não perde tempo com esporte, só se dedica a estudos e política e assuntos sérios, mas a pessoa não sabe o que fazer se ela tiver uma discussão no trabalho. Ela leva pro pessoal, ela fica pra baixo, ela corta a relação com alguém por causa de uma discussão, enfim. Essa pessoa é adulta de verdade? Só porque ela não é boba? Enfim, pra mim, não. Quer dizer, sim, né? Você tem mais de 18 anos, você é adulto, né? Isso aí meio que não tem o que fazer. Mas falando assim de adulto no sentido prático da coisa, né? Não no sentido legal da coisa. Essa pessoa não é um adulto funcional. Porque pra mim, né, como eu falei, adulto é isso, é você resolver problemas, saber lidar com as coisas. E por mais que eu seja uma pessoa idiota, boba, gosto de rir de bobeira, gosto de jogar videogame, gosto de jogar bola com meus amigos, tenho um paladar infantil, gosto de acordar tarde, gosto de dormir tarde, enfim. Mesmo sendo uma pessoa que, visto por essa ótica, posso ser considerado alguém infantil, alguém que não é adulto o suficiente, eu me considero uma pessoa que resolve coisas. Eu sei lidar com as coisas. Eu posso não estar num bom momento hoje pra agir, porque aí já é uma questão psicológica, talvez de faltas de vitaminas. Então, se você precisar ir pro hospital agora e eu sou a sua última esperança,
provavelmente eu vou ter um picozinho de ansiedade. Mas se for uma situação mais calma, né, menos urgente, que dê pra gente conversar e tudo mais, aí eu sinto que eu sou uma das pessoas com maior capacidade que eu conheço pra resolver esses problemas. Eu acho que eu sou uma pessoa que, com o amadurecimento, eu acho que eu consigo lidar um pouco melhor nessas relações, né? De ter que tirar um pouco o ego do jogo e ser mais vulnerável e entender que você tá errado sim, em alguns momentos. É entender também que não existe certo e errado. Isso é uma coisa foda também que eu aprendi com o tempo. Simplesmente não existe certo e errado. Existem convenções sociais. Então, por exemplo, há 20 mil anos atrás, matar alguém não era visto como algo errado. Tacar uma pedra na mulher só porque ela tem cabelo vermelho já foi visto como algo normal. Então, assim, acho que a gente não deve falar que as coisas são certas ou erradas. Eu acho que tudo depende do contexto que a gente está inserido. Mas tem muita gente que não vê assim e acha que tá sempre certo, porque se vê como o centro do mundo e, tipo, as opiniões delas são meio que as opiniões padrões do mundo. É aquela pessoa que acha que é a régua. O que eu sei, o que eu penso, o que eu sinto é o padrão. Se você não pensa, não sente, não age que nem eu, você tá errado. E aí essa pessoa pode ser vista como adulta só porque ela se veste mais formal e, porra, toma café sem açúcar. E bom, já que eu tô nessa seara, ser adulto, não ser adulto, o que que a gente é, o que que a gente não é. Quando eu era menor, eu achava que dos 20 aos 30, né, eu já teria tudo resolvido. Eu achei que eu já estaria com um emprego fixo, que eu estaria casado, com um filho. Eu acho que essa é uma visão talvez que a minha geração teve, ali os zillennials, né? Aquela galera que é nova demais pra ser millennium e é velha demais pra ser geração Z. E eu tenho essa impressão que a nossa galera meio que nasceu nesse ambiente, nesse contexto, né, de que a vida tinha essa linha reta, estudar, faculdade, trabalho, casar, filho e velhice. Só que no mundo de hoje a gente viu que isso não é verdade, né? Hoje em dia a galera não quer mais saber de faculdade, a galera não tá mais pensando em trabalho CLT, né? Hoje em dia a galera não tá pensando mais em casar, ter filho. Eu mesmo tô nessa aqui meio empacado, tipo, casar eu ainda quero, né? Acho que eu vou casar ainda. Tenho isso como um objetivo. Mas ter filho eu já não sei muito se eu vou ter, não. Porque tá muito caro ter filho, o mundo tá uma merda. Então, assim, o que eu imaginei que seria os meus 20 e 30 anos, eu errei pra cacete. Mas, assim, como eu falei, né, eu também descobri coisas boas, como a questão de que ninguém é adulto de verdade, tá todo mundo só performando. E, na verdade, a idade é só um número. Somos todos crianças num corpo de adulto. Olha o balinho aí. Será que eu consigo pegar ele comendo? Tá vendo, cara? Eu sou isso aqui. Eu gosto de botar a lapela perto do pote de comida, porque eu tenho a esperança de que saia o barulhinho dele comendo no som. E eu acho isso fofo. Daqui a pouquinho ele vem aqui deitar comigo. Onde é que eu tava mesmo? Ah, é, enfim. Eu achava que os 20 e 30 anos seriam isso. E aí eu quebrei a cara, né? Mas como eu disse, também tiveram coisas boas. Também você perceber que você não precisa ser esse adulto quadradão e como a gente via, né, nas novelas, nos filmes e séries de antigamente. O adulto default. Default ou default? Aquele adulto genérico. E agora, o que que eu espero dos meus 30 anos, né, nessa década que vem pela frente? Cara, eu confesso que eu não consigo esperar mais nada assim de algo padrão, né? Porque se eu fosse seguir essa lógica, estudar, se formar, casar, ter filho, trabalhar, eu achava que dos 30 aos 40 eu já estaria. Já estaria não, né? Eu iria começar já, tipo, a querer partir pra. Ô, Bala, não tô conseguindo pensar com você aqui no meu colo, não. Deita, por favor. Deita, tá machucando. Isso. Eu acho que eu imaginaria que os meus 30 anos eu estaria já começando já, tipo, a ter patrimônio, tipo, comprar uma casa, começar a juntar dinheiro pra faculdade do primeiro filho, essas coisas. Ai, que bocão. E eu não sei, acho que pelo menos essas questões, assim, mais tradicionais, eu vou deixar pra lá, não vou ter expectativa nenhuma. Até porque se o mundo já tá diferente hoje, imagina daqui a 10 anos como é que vai ser. Eu só consigo pensar, né, no próximo ano, nesse próximo período de 365 dias. Eu espero que seja uma fase que eu consiga, primeiro de tudo, conseguir fazer bastante vídeo pra esse canal e pra outros canais, outros projetos que eu tenho envolvendo audiovisual e recuperar o meu corpo, porque nesses últimos anos, eu estraguei muito meu corpo pensando apenas em trabalho, né? O resultado é esse. Tô desempregado e tô com o corpo todo fodido. Então acho que pensar um pouco na saúde também vai ser essencial nesses próximos meses. E eu tenho o plano de voltar a praticar esporte, voltar a jogar bola, correr,
quero muito jogar um campeonato de alguma coisa. Eu falei da minha atlética, eu vou todo ano nos jogos universitários de comunicação social, mas eu não consigo mais jogar igual eu jogava antes, igual quando eu tinha 19, 20 anos. E eu fui deixando um pouco de lado, achando que era normal e tudo mais. No último jogo que eu joguei, eu fiquei muita vontade de jogar mais e de realmente disputar um campeonato e tudo mais. Então eu espero de verdade que agora eu consiga no próximo jogo se eu vá pra jogar, pra competir, que é um bagulho que eu sinto muita falta e que fez parte de mim na minha infância, no início da adolescência e tudo mais. Não, até o fim da adolescência, na verdade. E eu não sabia o quanto me fazia falta até perder, né? Então, que é normal, né? A gente não consegue saber o quanto faz falta enquanto ainda tem, né? Mas, cara, quando eu perdi essa rotina, cara, me fez muito mal. Então eu pretendo fazer isso, né? Conseguir praticar esportes, correr, ter fôlego pra aguentar tudo. E eu espero conseguir também ter me dedicado o suficiente pra esse canal tá rendendo alguma coisa, né? Eu conseguir tá fazendo vídeo ainda, porque pode não tá dando dinheiro ainda em um ano, mas pelo menos eu vejo uma perspectiva de ganhar dinheiro no futuro. Porque se não for pra ganhar dinheiro, esse canal aqui não faz muito sentido, né? Eu não consigo me dedicar tanto pra ele sem ganhar nada. Pode ser que eu consiga um outro trabalho e esse canal volte a ser algo secundário, mas aí também os vídeos vão ser muito pausados, né? Muito esporádicos. Então, eu espero muito conseguir alinhar tudo, corpo, mente, não só pensando em produtividade, né? Porque é muito ruim isso, a gente ter que pensar tudo em produtividade. Mas eu quero pensar também em qualidade de vida, sabe? Quero sim fazer meus vídeos e tudo mais, mas eu quero principalmente também parar de sentir dor nas costas, no joelho. Quero voltar a praticar esporte, como eu já falei. Então é isso que eu espero para meus próximos 365 dias. Vamos ver se eu vou conseguir completar. E você pode me acompanhar aqui pelo canal para ver se eu concluir a minha missão também. Mas enfim, é isso. Agora é só aquele momento chato, né? De pedir curtida, de pedir comentário e tudo mais. Se você chegou até aqui, mano, já tá mais do que bom. Eu não vou te obrigar a nada. Na verdade, eu não te obrigo em nada, né? Eu não obrigo ninguém, eu não obrigo nem meu gatinho a me obedecer. Então, assim, você faz se quiser, se você gostou do vídeo, se você quiser me deixar um feliz aniversário, um parabéns. Esse é um bom momento, inclusive. E depois só daqui a um ano. Se você se identificou com esse vídeo, com alguma coisa que eu falei, se você tá chegando nos 30, tá chegando nos 20, ou já passou muito também, quiser deixar uma dica, um conselho, uma palavra de carinho, é um bom momento também. E é isso, como eu falei, eu espero que esse ano seja muito diferente dos últimos, no quesito de saúde e de produtividade, mas não no sentido de produtividade de enriquecer o patrão, e sim de fazer algo que eu gosto e que eu vejo sentido e que eu quero me ver engajado e com vontade de fazer, né? É isso, Balinha, quer falar alguma coisa? Ai, que bocão.